Sabemos que a licantropia é uma coisa muito famosa hoje em dia, na verdade. Lendas pelos homens-lobos percorreram várias gerações, tanto aqui do Brasil quanto de outras culturas. Hoje, no Histórias Sensacionais, eu vou demonstrar para vocês um sermão sobre o lobisomem e alguns ataques que estavam ocorrendo em 1508, com o discurso do Dr. Jonathan Geithner von Kesplet, um famoso pregador de Estrasburgo. Bom, espero que vocês gostem. O sermão dele é grande até, eu dei uma lida antes e li de novo para poder passar para vocês, para analisar. É interessante porque ele fala dos ataques que estavam ocorrendo naquela época, a época cujo qual nós colocamos aqui é no ano de 1508, mas na verdade ela foi publicada em 1517. Lembrando que o doutor morreu no meio da quaresma de 1510, ele morreu no domingo na quaresma. Realmente bem interessante esse sermão dele e é o legado dele que fica para nós, para toda a eternidade, obviamente. Essas lendas sempre vão ficar no nosso patrimônio. Então, bora! O que devemos falar sobre lobisomens? Já que existem lobisomens vagando pelas vilas, devorando homens e crianças. Conforme dizem os homens, eles galopam, ferindo homens, e são chamados de Beowulf ou Herewolf. Vocês perguntarão se sei algo sobre eles. Responderei que sim. Aparentemente são lobos que capturam homens e crianças, o que ocorre por 7 razões. 1. A fome. 2. Pela selvageria. 3. Pela velhice. 4. Pela experiência. 5. Pela loucura. 6. O diabo. 7. E Deus. A primeira ocorre por fome. Quando os lobos não encontram nada para comer nas florestas, precisam se aproximar das pessoas e comer homens quando a fome os consome. Observem que quando está frio, os veados procuram comidas próximos às vilas. Os pássaros entram nas salas de jantar em busca de alimento. Sua selvageria se origina, em primeiro, por sua condição. Os lobos, que habitam locais frios, são menores e mais selvagens que outros lobos. Em segundo, a sua selvageria depende da estação. Tornam-se mais selvagens durante a Candelária do que em qualquer outra época do ano. E os homens que devem estar mais atentos contra eles nessa época do que em qualquer outra. Existe um provérbio que diz: aquele que procura um lobo na Candelária, um camponês na terça-feira gorda e um parroco na quaresma, é um homem de coragem. Em terceiro, a sua selvageria depende do fato de terem filhotes ou não. Quando os lobos procriam, tornam-se mais selvagens do que suas crias. É possível notar isso em todos os animais. Um pato selvagem, quando tem crias, faz um barulho terrível. Um gato luta por seus filhotes. Os lobos, idem. E sobre a terceira condição, quando o lobo envelhece, torna-se mais fraco e frágil, não conseguindo correr rápido o suficiente para atacar veados. E, portanto, captura um homem, que é mais fácil de ser atacado do que um animal selvagem. Os homens e as crianças também são destroçados com mais facilidade que outros animais, já que seus dentes quebram-se conforme os lobos envelhecem. Isso podem ser notados em mulheres e velhas, como seus últimos dentes balançam, e abrem suas bocas para que os homens alimentem com substâncias moles. Sobre a quarta condição, os ferimentos causados pelos lobisomens advêm da experiência. Disse que a carne humana é bem mais doce do que outras carnes. Assim, depois que um lobo provou a carne humana, tem desejos de prová-la novamente, agindo como velhos beberrões, que depois de conhecerem um vinho de qualidade, não aceitam outro de qualidade inferior. Sob a quinta condição, os ferimentos têm origem na loucura. Quando um cachorro está louco, torna-se desatencioso, mordendo qualquer homem sem reconhecer seu próprio senhor. E é o que é um lobo, senão um cachorro selvagem, enlouquecido e desatencioso. Sob a sexta condição, o ferimento vem do diabo, que se transforma assumindo a forma de um lobo. Conforme escreve Vicente em sua obra Specuno Historiale,
tendo aprendido que com Valérios Maximus em suas guerras púnicas, quando os romanos lutaram contra homens na África, enquanto um capitão dormia, apareceu um lobo que arrancou-lhe a espada, levando para longe. Esse lobo era o diabo, em forma de lobo. O mesmo escreve William de Paris, que um lobo matara e devorara suas crianças, causando uma das maiores desgraças de sua vida. Existia um homem que acreditava que era um lobo. Mais tarde, foi encontrado deitado na floresta e morto por pura fome. Sob a sétima condição, os ferimentos vêm do desígnios de Deus, pois Deus às vezes pune algumas vilas e regiões com lobos. Os homens devem voltar para Deus quando ele traz bestas selvagens para lhe causar mal, da mesma forma que ele não os traga agora e nem nunca mais. Amém. É possível observar nesse sermão extraordinário que o Dr. Johann Graylen von Kempspin via os lobisomens como meros lobos naturais, tomados por um desejo por carne humana, deixando de lado a ideia de que sejam homens e em estado de metamorfose. No entanto, ele se alude em essa superstição em seu sermão sobre homens selvagens da floresta, transportando-os, os licantropistas, para a Espanha, que falarei em outro vídeo sobre a licantropia na Espanha. Vejam, pessoal, entendam como funciona. Não podemos dizer que hoje as lendas sobre os licantropos são reais. Faz tudo parte de uma cultura. Enquanto uma cultura do norte diz uma coisa, uma cultura do centro diz outra. Ou seja, temos que pegar todas essas lendas e entender essa relação de um contexto. Se é algo psicológico ou é um fenômeno coletivo. E agora é hora de você participar. Deixe nos comentários a sua opinião. Você acha que essas lendas são reais? Você acha que a imagem do lobisomem é algo puramente cultural para uma relação de controle a partir do medo? Ou você está disposto a investigar essas lendas comigo e chegar a um consenso? Muito obrigado e boa noite.